Bom dia! Estamos ao vivo. Feriado. E eu estou por aqui para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Se você que está aqui neste momento, venha compartilhar comigo deste encontro super mega especial, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar para ti. Ontem eu tentei fazer uma live, infelizmente não teve como fazer, a conexão não estava nos ajudando, estava toda hora caindo e acabou interrompendo a nossa live, mas nós vamos tentar novamente na próxima semana com esse convidado especial que eu trouxe aqui pra gente, para poder ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o que é terapia e o quanto é importante a terapia nas nossas vidas. Na minha jornada por autoconhecimento, eu descobri a terapia. E a terapia, para ser uma boa terapia, a gente tem que passar e viver o processo. Eu tenho vivido esse processo de transformação e por isso que eu estou aqui hoje, para trazer um pouquinho de conhecimento e sabedoria. Quem já caminha comigo, durante algum tempo, sabe o quanto as escrituras têm sido um direcionamento para a minha alma. O quanto a palavra do Senhor tem me fortalecido e tem trazido para mim benefícios que jamais eu poderia imaginar um dia na minha vida. Sim, porque quem passa por um processo de ansiedade, quem passa por um processo de depressão, sabe o quanto é difícil e desafiador sair, dessa jornada. E a ansiedade faz com que a gente acabe desacreditando da mudança que pode existir na nossa vida. A depressão faz com que a gente se desanime. Tem muita gente que infelizmente até desiste. Por eu ter passado por todos esses processos e ter descobrido um caminho de transformação, eu estou aqui hoje, neste feriado, para trazer para vocês um pouquinho de conhecimento. E por que não usar a palavra do Senhor para direcionar a nossa alma e nosso coração? Amados, toda vez eu vou precisar falar aqui abertamente com vocês. Não é sobre religião. Independente da sua religião ou independente daquilo que você conhece ou desconhece sobre a verdade, eu quero que vocês entendam que existe uma única verdade. Não é placa de igreja, não é padre, pastor ou a religião que você segue que vai te salvar, mas sim aquilo que você carrega para dentro de você, aquilo que você trouxer para dentro de você, porque a nossa alma, ela anseia por uma verdade, aquela verdade que liberta, aquela verdade que Jesus veio trazer para nós, para que libertássemos a nossa mente, a nossa alma, porque por muitos e muitos anos a nossa alma, ela vem sendo escravizada. E por conta disso, o Senhor Jesus, ele veio à Terra para trazer essa liberdade mental. Então não significa que a religião que você está certa ou está errada. Significa que a forma como você olha, a forma como você conduz a sua vida, pode ser que não esteja trazendo a você a libertação que você tanto anseia. Então por isso que eu estou aqui hoje neste feriado, convidando você para estar aqui juntinho comigo, para nós meditarmos numa palavra que está em Provérbios. Se você quiser pegar sua Bíblia, aproveita que é rapidinho. Enquanto isso, eu quero orar pela sua vida. Fechem seus olhos, respirem fundo, profundamente. Vamos entrar em conexão com o Senhor, buscar essa direção do Altíssimo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de salvação para a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, a Ti eu rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre, a Sua graça nos basta. O Seu amor foi derramado sobre nós e através desse amor nós estamos aqui, vivendo e buscando cada vez mais o conhecimento para que liberte a nossa alma. Que todos os Teus filhos que passarem por aqui sejam transformados, sejam impactados, sejam ativados para que este caminho traga cada vez mais luz e sabedoria para a vida deles. Senhor, nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, onde o conhecimento está sendo vendido, aonde a sua palavra tem sido transmutada, aonde pessoas que se dizem filhos acabam sendo corrompidos, mas que nesta manhã, Senhor, deste feriado, dia 1
mais de 2025, aqueles que vierem acessar este conhecimento sejam ativados com a nova energia, com um novo conhecimento, com a nova esperança, a esperança que transforma, a esperança que transborda de dentro para fora. Que cada um dos teus filhos que passarem por aqui, eles compreendam a intensidade, a imensidade que é o seu amor, Senhor. Que eles compreendam que existe sim um caminho de libertação e que esse caminho é um caminho de paz e de plenitude. E que toda vez que a gente tomar a decisão de buscar a Ti com corpo, alma e verdade, o Senhor é bom o suficiente para poder nos guiar. O Senhor trouxe a palavra para que a gente possa se guiar por ela. Mas muitos, por conta das crenças, por conta dos padrões, acabam não acessando esse conhecimento. Hoje, Senhor, eu estou aqui para trazer um pouquinho desse conhecimento. E que cada um dos Teus filhos e filhas que passarem por aqui possam absorver um pouquinho dessa direção, que eles tomem toda essa verdade para a vida deles e que eles façam florescer a caminhada deles. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor venha transbordar a Tua palavra, o Teu amor em cada uma das palavras que vai ser ministradas aqui nesta manhã. Pai, te agradeço pela oportunidade, te agradeço por essa ferramenta de transbordo, eu te agradeço por cada um dos teus filhos e filhas que passarem por aqui, que eles recebam a paz, a luz e a direção, em nome de Jesus, amém. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, trazendo para vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Eu abri um canal no YouTube, quem puder, né, ir lá e me seguir, que é o Descomplicando a Bíblia. Por que Descomplicando a Bíblia? Porque eu não sei você que está aí, eu sei eu. Eu demorei muito tempo para entender que a Bíblia é um manual de instrução. Oi. A mamãe já vai dar, você espera só um minutinho. Eu demorei por muito tempo para descobrir que a Bíblia é um manual de instrução. É um manual de instrução para a nossa vida. Eu demorei por muito tempo, por quê? Porque eu estava sempre buscando em alguém ou buscando em algo a direção. E eu não estava conseguindo encontrar essa direção porque eu nunca tinha me aberto para essa instrução. Eu nunca tinha olhado com o olhar de quem realmente quer aprender. Então, toda vez, queridos, que vocês realmente se abrirem o coração, abrir a mente de vocês para aquilo que vocês querem ter de transformação na vida de vocês, tenho certeza, podem ter certeza que o Senhor ele estenderá a luz de direção. Então, para que o dia de hoje seja ainda mais especial, eu quero que vocês mergulhem comigo nas escrituras que está em Provérbios 4. Nós vamos meditar no verso 18 ao 22. Vamos à leitura? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Queridos, muitas vezes a gente passa por situações difíceis e a gente acaba se esquecendo que o amanhã virá. A gente acaba se esquecendo que amanhã é um novo dia e que nesse novo dia as coisas podem mudar. Mas como que as coisas mudam no novo dia? Eles mudam só por acaso? Eles mudam só porque tem que mudar? Ou eles mudam quando a gente decide mudar? A reflexão que eu quero que vocês façam no dia de hoje é que, de repente, você está passando por uma situação difícil, de repente, você está passando por uma situação ruim. Só que se você se permanecer firme na sua fé, firme em acreditar que a mudança vai acontecer na sua vida, ela acontecerá. Mas para que ela aconteça na aurora do outro dia, você precisa mudar. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a forma como você pensa, a forma como você se posiciona diante de um problema. Porque tem muito filho e filha, assim como eu também, tá, gente? Eu sou exemplo de tudo isso. Porque por muito tempo na minha vida, eu acordava desanimada, eu acordava com irritabilidade, eu acordava com raiva de ter que acordar. Eu simplesmente acordava com aquela vontade. Só um momentinho, gente, deixa eu... Oi, filho. Ó, deixa a mamãe colocar aqui pra você, peraí. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui um desenho pra ele assistir, porque senão ele vai ficar chamando e aí vai acabar...
Ó, pronto. Só um momentinho. Pera aí, filho. Só um pouquinho. Vamos lá. Não, Meg não. A mamãe não vai deixar Meg. Meg é ruim. Tá. Vai lá. É. Tá, filho. Fica bonitinho. Bom, mamãe já vem. Vamos lá. Desculpa, gente. Quem tem criança já sabe como é que é, né? Então vamos lá. Por muito tempo na minha vida, eu acordava de mau humor, eu acordava desanimada e era depressão, né? Era a depressão que me atingia fortemente. Só que eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje sobre os quadros da depressão. Eu não tinha a noção, sabe? Eu até já tinha ouvido falar sobre depressão, sobre ansiedade, mas eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho sobre esse assunto. Porque às vezes a gente passa pela vida e vai pegando informações aleatórias e a gente fica sem saber, sem compreender exatamente o que é uma depressão, o que é uma ansiedade. Então a gente vai se atropelando. Eu era aquela pessoa que eu sabia que eu estava passando por uma depressão, mas eu me atropelava. Eu achava que amanhã ia melhorar, eu achava que eu ia dar conta sozinha, eu acreditava que um dia eu ia conseguir resolver tudo isso. E a gente até consegue quando a gente crê e acredita, né? Quando a gente acredita realmente, a gente consegue. Só que na base de muito sacrifício, na base de muito esforço. E não é para termos esse esforço tão grande. Até porque uma mulher que faz, eu vou falar como mulher, eu sei que tem homens aqui, mas eu vou falar como mulher. Uma mulher que faz extremo esforço para poder dar conta de várias coisas e para poder aprender a lidar com as suas questões emocionais também, é uma mulher sobrecarregada, é uma mulher pesada, é uma mulher que não consegue dar amor, é uma mulher que não consegue ser carinhosa, é uma mulher que não consegue ter um equilíbrio no cuidar, no nutrir, no acolher os seus filhos. Então, sabe toda essa bagunça que nós vemos aí fora? É exatamente isso. É por conta dessa questão emocional que muitas de nós mulheres não aprendemos a acolher, não aprendemos a nos cuidar nas emoções. E por conta disso, muitas de nós mulheres estamos acordando de qualquer jeito, acordando brigando com o mundo, acordando brigando com a vida. Às vezes está acordando, já gritando os filhos, às vezes você está acordando aí já xingando o marido, às vezes já foi dormir xingando o abençoado. Então quando a gente não entende as camadas da depressão, as camadas da ansiedade, a gente vai se atropelando e esse atropelamento vai fazendo com que crianças sofram, vai fazendo com que pessoas cada vez mais saiam de relacionamentos. A gente está vivendo essa bagunça por falta de informação clara e específica, por falta de conhecimento. Eu sempre vou pregar a palavra que está em Oséias 4:6. Por falta de conhecimento sofre o homem. Por falta de conhecimento os meus filhos perecem. Então o Senhor já nos falou assim. Então, na minha busca por mudança do meu eu, porque eu já estava cansada de sofrer, cansada de acordar aqui todos os dias, como diz o verso aqui, né, que a luz da aurora que vai brilhar, vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Eu buscava por esse dia perfeito. Eu queria um dia perfeito. Eu queria acordar e não me sentir cansada. Eu queria acordar e não me sentir pesada, sobrecarregada. Mas quantas de nós acordamos dessa forma? Cansada, sobrecarregada, pesada. Às vezes não querendo nem acordar. Então eu não sei qual é a sua realidade, a realidade que você está vivendo aí. Eu estou falando um pouquinho de mim,
mas de repente aquilo que eu estou falando de mim pode estar impactando você daí, pode estar fazendo sentido. E se estiver fazendo sentido, comenta aqui, deixa seu comentário, deixa eu saber que está fazendo sentido para você. E se não estiver fazendo sentido para você, eu gostaria que você refletisse naquela amiga, sabe? Naquela amiga que de repente você vê que está chutando balde, que só vive xingando as crianças, que só vive brigando com o marido. Essa era a minha realidade. Essa era a minha realidade. Até que depois de muito sofrer, depois de muito pesar, depois de passar por várias situações e alguns relacionamentos, eu cansei. Então, amados, eu estou aqui para dizer para você que você não precisa cansar. Você não precisa chegar no fundo do poço para que você acorde e descubra que o seu dia é perfeito, que a sua manhã é perfeita, que hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Você não precisa chegar no fundo do poço, chegar ao ponto de já não conseguir mais dar conta. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de alguém para fazer uma comida, para poder tomar um banho, porque ela não cuidou da alma dela e por consequência disso, infelizmente, quando nós não cuidamos da nossa alma, o nosso corpo perece. A palavra vai nos dizer. E as ferramentas terapêuticas que nós usamos hoje para abordar num tratamento, a gente compreende o quanto a falta do sentido da vida faz com que o nosso corpo adoeça. Porque se você às vezes está aí desanimada, acordando de qualquer jeito, pode ser que a sua alma ela está em busca dessa luz, dessa direção, está buscando aí um propósito de vida, compreender o sentido e o significado da vida. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu estou falando de uma forma aleatória, uma forma para que fazer você refletir daí que existe um caminho de transformação, que existe um caminho de mudança, que existe sim essa manhã perfeita, esse dia perfeito. Só que para que esse dia perfeito exista, queridos, vocês precisam buscar o conhecimento que liberta. Eu busquei esse conhecimento. Eu ainda estou vivendo a minha jornada, ainda tem muita coisa para mudar, ainda tem muita coisa para melhorar. Só que hoje eu acordo todos os dias, eu agradeço a Deus porque eu falo assim, Senhor, obrigado por mais este dia. Só que a Edileuza lá de trás era aquela que falava assim, ai, mais um dia. Ai, meu Deus do céu, de novo isso. De novo ter que fazer tudo isso, de novo eu ter que ir para aquele trabalho, de novo esse homem aqui me enchendo o saco, de novo essas crianças gritando e bagunçando tudo e não deixando nada no lugar. A Edileuza de lá de trás era exatamente isso. E a Edileuza que está aqui falando com vocês, eu quero que vocês entendam perfeitamente, não é a Edileuza perfeita. Não é a Edileuza que não briga, não é a Edileuza que não chama atenção, não é a Edileuza que às vezes dá uns surtos, não. Tá? Eu não sou perfeita, não. Mas eu entendi que existe um processo, existe um caminho de transformação e de mudança que me traz paz, que me traz plenitude. E mesmo nos dias de mais estresse, mesmo nos dias que as coisas não saem tão bem como eu gostaria, eu ainda tenho a certeza que é o melhor dia da minha vida e que eu vou dar conta de realizar as coisas que eu quero para minha vida e que eu vou conseguir fazer com que esse dia se torne ainda maravilhoso com a forma que eu penso e que eu projeto em cima desse dia. Porque se nós alimentarmos só o problema, só a dificuldade, só o cansaço, porque tem muita gente que está tão cansada na alma. Gente, eu não sei se está fazendo sentido aí para vocês, mas se estiver fazendo sentido, comenta aqui. Deixa eu saber se está fazendo sentido aqui para vocês. É porque assim, tem tanta gente que tá pesando tanto a alma, tá tão sobrecarregado, tá tão cansado, que ele nem entende. Se a gente for perguntar, se ele vier passar por uma terapia, a gente for perguntar por que você está tão cansado? O que você faz durante o seu dia? Aí ele vai falar, eu acordo às 10, eu tomo café às 11, eu vou almoçar às 3 horas da tarde, e nesse período eu fico mais sentada assistindo filme, assistindo um vídeo, assistindo TikTok.
E aí, quando a gente vai entrando nesses assuntos, a gente vai percebendo que a pessoa que mais está cansada é a pessoa que menos produz. É a pessoa que menos faz as coisas. Então, quando nós entendemos que nós queremos viver uma vida maravilhosa, que nós queremos ter um dia perfeito, um dia de paz, e o Senhor nos fala aqui em Provérbios, lê lá. De repente você está aí sem a sua Bíblia, mas você pode pegar a oportunidade, anota aí, Provérbios 4, 18. Gente, eu ia ler até o 22, mas só o 18 já está nos dando aqui uma direção grandiosa e poderosa. Aí você pode dizer, Deus, isso aí não tem nada a ver, isso daí comigo. Mas, amados, não pense só em você nesse momento, não. Às vezes não está fazendo sentido para você, mas pode fazer sentido para aquele amigo, para aquela amiga, para o seu parceiro, para os seus filhos. Às vezes seu filho está trancado no quarto por mais tempo do que ele deveria. Às vezes ele está acessando informações no celular por mais tempo do que ele deveria. Às vezes ele não está indo tão bem na escola. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, ou que de repente um parente seu está vivendo. E eu tô aqui hoje para trazer esse conhecimento, para fazer você se despertar daí onde você está, ou então ajudar outras pessoas que precisam. Por muito tempo, eu calei uma voz interna que existia dentro de mim. Uma voz que dizia assim, existe algo a mais além disso. Existe algo que é poderoso, que você precisa entender e compreender, acessar. Mas para que você acesse, você precisa decidir que quer. Por muito tempo, eu queria esse dia perfeito que o Senhor está falando aqui para mim, mas eu não sabia como fazer esse dia perfeito acontecer. Eu não sabia como deixar o meu dia bom. Eu não sabia como deixar o meu dia melhor. Eu não sabia como fazer o meu dia, porque toda a minha realidade, toda a minha estrutura, todas as quatro paredes que me cercavam eram tão limitadas na minha visão, que eu não via possibilidade de mudança. Eu não via possibilidade, eu ficava lutando. Eu lutava contra mim e contra o mundo. Porque para mim, o mundo era o maior vilão de mim mesma. E o segundo vilão era eu mesma contra mim mesma. Só que eu achava que era o mundo contra mim. Eu achava que eram as pessoas que deveriam mudar e não eu. Eu jogava e lançava tudo em cima dos outros, todas as minhas frustrações, todas as minhas angústias, a minha raiva. Eu lançava nos outros. Eu queria esse dia perfeito, o quanto eu ansiava por esse dia perfeito. E no fundo da minha alma, eu acreditava que um dia ia acontecer. E esse dia perfeito, queridos, eu quero que você entenda que não é um dia comum, sabe? Aquele final de semana que a gente... Sabe a pessoa que trabalha a semana inteira e que ela tá esperando lá pelo final de semana, esperando pela sexta-feira, que chega na segunda-feira ela fica assim, sexta-feira tá aí. Não, aliás, né? Ela chega na segunda-feira desanimada. Porque ela ainda tá ali naquele sobrepeso, naquele de esgotamento emocional. E aí, quando chega na quarta-feira, ela já começa a dar mais uma animada, porque ela já tá focando na sexta-feira. Aí, quando chega na quinta-feira, ela fala assim, poxa vida, sexta-feira chegou, arrasou. Sexta-feira, hoje eu vou aproveitar, eu vou descansar, eu vou passear, eu vou curtir com as amigas. Eu não sei. Mas tem muita gente que tá vivendo assim. Aí quando chega no domingo, já começa a cair energia de novo. Fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira. De novo toda essa tortura de ter que trabalhar, de ter que fazer, ter que levar menino na escola, de ter que organizar a casa, de ter que organizar tudo. Meu Deus do céu. Mas enquanto estava lá no final de semana, tava tudo bem, tudo, né? Tudo divertido. Porque a maioria das pessoas são assim. A maioria de nós achamos que a felicidade, que o dia perfeito é o final de semana, é o dia de curtição, é a festa, é a zoação, é o encontrar os amigos. E isso é muito bom. Não estou falando que é ruim não, gente. É muito bom. Mas melhor do que isso é quando a gente está pleno. Melhor do que ter todos esses momentos é quando a gente tem a plenitude em todos os dias. Porque nós levamos essa, olha só,
Isso é maravilhoso, porque nós levamos essa plenitude para tudo. Nós levamos essa plenitude de todos os dias para o final de semana, para a roda com os amigos, para as viagens, para os restaurantes, para qualquer coisa que você faça, que hoje só te traz um momento de felicidade. E tem muita gente vivendo assim. Essa era a minha realidade, eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem esse status de alegria passageira, esse status de dia feliz, esse status de dia perfeito. A foto maravilhosa postada no Instagram falando assim, uhul, olha aqui onde eu estou, olha o que eu tô fazendo, tô curtindo, tô bebendo, tô zoando, tô fazendo, tô... Eu conheço bem esse status. Só que o dia perfeito que o Senhor está falando aqui para nós não é sobre um status, não é sobre um momento, não é sobre um final de semana, não é sobre aquele encontro com os amigos. A felicidade do dia perfeito é quando você encontra a alegria em cada segundo da sua vida. É quando acordar pela manhã é maravilhoso, é esplêndido. Você tem a certeza de que vai ser o seu dia perfeito, que vai ser um dia maravilhoso, que você vai dar conta de tudo aquilo que você decidiu que ia dar, e você vai ter paz, e você vai ter plenitude, você vai ter tranquilidade para lidar com todas as questões. E mesmo quando vem a dificuldade, mesmo quando vier o problema, você vai encarar de frente, porque você vai falar assim, o problema não é maior do que eu sou maior do que esse problema. Pode vir que eu resolvo. E eu falo isso e me arrepio, porque essa era que vinha o problema, eu olhava para ele e falava, de novo, mais uma vez? Será que todo dia tem que vir alguma bomba para resolver? Se eu passasse uma semana bem, eu já ficava preocupada, porque na outra semana eu sabia que ia dar alguma coisa ruim. Gente, a crença nos limita tanto de viver o extraordinário na nossa vida. As crenças nos limitam tanto de viver o transbordar do amor de Cristo na nossa vida que a gente não tem nem ideia. Tem gente que alimenta uma crença. Nossa, essa crença olha, eu não sei ainda, eu vou fazer um livro de crenças limitantes. E são tantas, que eu não sei nem qual é a pior. Porque existe a crença que é assim... deixa eu lembrar exatamente para falar certinho, porque você vai sentir, você vai entender aí. É assim, não sorri muito não, porque quando você sorri, quando você tá muito feliz, depois vem bomba. Não é assim? Comenta aqui comigo se você já viu essa crença, daí é uma crença. Se você tá muito feliz hoje, pode ter certeza que amanhã você vai chorar. Ah, quem tá muito feliz, pode ter certeza que depois, daqui a pouco, vai vir uma coisa ruim. Ó, não fica muito feliz não, porque quem sorri muito, depois chora. Gente, o quanto eu ouvia essa crença. E não era só da família não, era de amigos também. Eram de pessoas muito próximas. E a gente fala isso de uma forma tão comum, é tão normal pra gente ouvir isso, que a gente nem percebe que é uma crença que está nos limitando, que está nos sabotando. E aí eu vou trazer pra mim, pra vocês entenderem. Eu era essa pessoa. Porque se eu passasse uma semana bem, eu já ficava, a minha cabeça já ficava, vai vir bomba. Nossa, essa semana foi muito bom, essa semana foi muito boa, daqui a pouco vai vir bomba. Verdade de familiares. Isso mesmo, Sueli. Pra você ver, gente, isso é uma crença, tem várias crenças. Só que é tão normal pra gente, algumas frases, algumas palavras, que a gente nem percebe que está nos limitando, que está nos sabotando. A gente só percebe que isso é um sabotador quando a gente começa a buscar o conhecimento. Porque eu não sabia que isso me sabotava. De verdade, eu não sabia. Eu achava assim, é normal, todo mundo vive isso, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Não é verdade, é uma mentira do Satanás, para poder nos encarcerar, porque todos os dias podem ser dias bons,
todos os dias, acreditem. Não é que a gente não vai passar por situações complicadas, não é que a gente não vai passar por situações desafiadoras, não é que a gente não vai cair a energia, não é que a gente vai ficar sempre de sorriso a orelha. Não é sobre isso, não é essa a verdade que eu tô jogando aqui, tá? A verdade que eu tô falando é que quando vem um desafio, a gente está preparado para resolver. Quando vem o desafio e você tá bem com você mesma, você olha para ele e fala assim: como que eu resolvo isso daqui? Quando vem um desafio, você fala assim: olha, peraí, isso daqui veio para me ensinar. O que eu posso aprender com isso? Quando vem um desafio de um dia difícil, de um dia desafiador, a gente está preparado com a energia diferente. E aí vocês vão perceber que não é sobre ficar estressada, não é sobre gritar. Porque quem aqui, vamos lá, comenta aqui comigo, quem aqui já conseguiu resolver um problema estressado? Quem aqui já conseguiu resolver um problema gritando? Quem aqui já conseguiu resolver um problema brigando com o marido? Quem aqui já resolveu um problema magoada, se sentindo ofendida, se sentindo para baixo? Quem aqui já conseguiu resolver um problema dessa forma? A verdade é que a gente só consegue resolver problemas. Gente, eu vou melhorar algumas palavras, porque até isso também a gente pega essas crenças, viu, Sueli? A gente é tão acostumada no automático que às vezes sai palavras aí que, né? Quando eu vou assistir a live de novo, eu falo, meu Deus do céu, olha o que eu falei, gente. Mas enfim, a gente está tão acostumada a algumas coisas que o nosso cérebro ainda não dá conta de compreender que não é sobre isso. Quando eu entendi que o povo perece por falta de conhecimento, eu falei, eu estou sofrendo, Edileuza, estou sofrendo por falta do conhecimento que eu não tenho. Hoje eu busco esse conhecimento. Obrigado, Celine, Deus abençoe. Que bom, fico feliz. Então, hoje eu busco esse conhecimento. Quando vem um desafio, né, na minha vida, eu paro, eu respiro e eu penso, o que eu preciso aprender com isso? Como que eu consigo resolver essa situação? E isso tem transformado a minha vida de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que todos os dias tem se tornado perfeito. Olha que lindo! Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se fosse a Edileuza lá de trás, eu ia dizer, que isso? Que dia perfeito é esse? Eu tenho um dia perfeito e 10 ruins. Porque eu alimentava mais as coisas ruins. Quando vinha um problema, eu já desesperava. Quando vinha um problema, eu já gritava. Quando vinha um problema, eu já xingava. Eu não gostava muito de xingar, não, mas tinha às vezes que saía, sabe? Então, quando vinha um problema, era tão pesado para mim. Quando vinha uma coisa difícil, era tão pesado para mim que desmoronava o meu dia. Então, se tornava um dia imperfeito, se tornava um dia improdutivo. Se tornava um dia tão pesado que eu não dava conta. E aí, sabe o que eu fazia? No auge da minha depressão, eu ia dormir. No auge da minha depressão e a minha ansiedade no talo, a minha vontade era só de dormir. Então, o que eu fazia? Se eu não estivesse no trabalho, se eu não tivesse a possibilidade, se eu estivesse em casa e eu tivesse a possibilidade, eu deitava e dormia. E aí eu dormia a tarde inteira. E aí quando eu acordava com problema e mais cansada. Olha que loucura. Eu acordava cansada e com problema lá para resolver. Então não adiantava de nada eu dormir. O meu dia não se tornava perfeito ou melhor se eu fosse dormir, se eu deixasse de encarar a situação que estava de frente. Mas como é que eu encarava se eu não dava conta de olhar as minhas emoções, se eu não dava conta de compreender aquilo que eu sentia? Como é que eu ia conseguir viver um dia perfeito,
um dia maravilhoso na minha vida se eu não dava conta de compreender o que realmente eu sentia aqui dentro. E na verdade, queridos, não é nem o que a gente sente, porque a gente sente um monte de coisa. Na verdade, o que mais inibe a gente de viver um dia perfeito é não ter a certeza daquilo que nós queremos para nossa vida. Uau! Uau! Eu não tinha certeza, porque mentalmente a minha cabeça era tanta confusão, eu tinha tanta coisa, eu pensava 24/36, porque quem sofre com dor de cabeça, deixa eu falar uma coisa pra você, eu tinha dor de cabeça crônica, tá? Crônica. Assistindo aqui sua live, te admiro muito, porque eu conheci a outra Edileuza, como a transformação muda. Parabéns, obrigada, minha querida. Eu sei que você conhecia muito bem quem era a Edileuza. Nós caminhamos, fizemos uma jornada, e eu me emociono. Estou emocionada aqui de ver você comentando aqui, porque isso pra mim traz... Tô até emocionada, obrigada. Gratidão. Quem me conheceu lá atrás sabe a jornada que eu dou. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre quem eu fui e o que Deus fez na minha vida. Eu não tenho. Porque, de verdade, foi a coisa mais maravilhosa. A coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida foi ter realmente tomado a decisão de conhecer esse Deus. Porque quando eu falo sobre conhecer esse Deus, gente, não é sobre ouvir falar de Deus. É sobre realmente saber quem é esse Deus e o que ele significa para a minha vida. O que eu esperava de Deus. Porque muitas vezes a gente passa pela vida e a gente não sabe nem o que a gente espera da vida. A gente não sabe nem o que a gente espera de Deus. E a gente vai se atropelando, sabe? A gente vai se atropelando na vida. E a gente vai se atropelando. E eu me atropelei por muito tempo. Eu me atropelava por muito tempo, buscando essa felicidade, buscando esse dia perfeito, buscando viver uma vida com excelência, porque todos nós queremos ser felizes. Isso ninguém tira de mim, ninguém tira de ninguém, que o que mais nós queremos na vida é sermos felizes. Todos nós queremos essa felicidade, mas às vezes a gente não sabe como acessar essa felicidade. E às vezes a gente acha que a felicidade está naquele copo cheio que a gente está ali tomando no bar. Às vezes a gente acha que está naquele copo cheio na roda de amigos. Às vezes a gente acha tanta coisa. Eu, por exemplo, eu achava tanta coisa, era tanta coisa na minha cabeça, era tanta confusão na minha mente, que eu não dava conta. Quando a gente tem muita coisa na nossa cabeça, a nossa ansiedade vai lá em cima. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu queria as coisas do meu tempo, eu queria as coisas da minha forma, eu queria as coisas do meu jeito, e quando isso não acontecia, nossa, eu subia pelas paredes de tanta raiva. Só que se você me perguntasse, lá atrás, se você me perguntasse, ai, Deus, você é uma pessoa raivosa, você é uma pessoa que alimenta muita raiva, você quer ser controladora, você quer mandar. Se você viesse me falar isso, nós ia brigar. Nós ia brigar porque eu não me via dessa forma. Eu achava que eu era a pessoa mais perfeita do mundo, que todo mundo tinha que me amar, que todo mundo tinha que gostar de mim, que todo mundo tinha que me adorar, porque eu era a pessoa boa. Eu achava, mas a verdade é que quando a gente encara o espelho, de verdade, quando a gente olha para o espelho e fala assim, olha, espelho, espelho meu, mostra a face daquilo que eu ainda não vi. Gente, quando a gente encara o nosso próprio espelho, a gente olha e entende que tem tanta sujeira, tanta coisa que precisa ser tirada daqui de dentro, que a gente fica com vergonha. Aí é no momento que a máscara cai e a gente morre de vergonha. A gente começa a olhar e falar assim, poxa vida, e agora? E aí o inimigo ele vai trabalhar ainda pior, porque aí ele vai mostrar a sua vergonha, e aí ele vai fazer, e agora? Vai ficar querendo dar uma de santinha? Porque é isso. Por que eu me emocionei, Fê?
Fê, não, eu vou falar Nelma porque eu sei quem é você, minha amada, minha linda do meu coração. Você sabe que eu te amo. O inimigo ia dizer assim pra mim, e ele falou por muitas vezes, agora você vai ficar dando uma de santinha? Porque aí, a Nelma, ela que tá aqui, comentou, fez esse comentário que me emocionou. Eu poderia estar aqui com vergonha de falar na frente dela, a pessoa que eu tô me tornando. E por algum tempo, eu fiquei assim, com vergonha de falar a pessoa que eu estou me tornando, a pessoa que eu estou me transformando. Porque eu já pensava no julgamento das pessoas. Ah, ela? Aquela que fazia aquilo? Aquela que agia daquele jeito? Aquela que faz... Entende? Então, muitas vezes o inimigo ele vai colocar vergonha na sua cara para fazer você ficar com vergonha e com medo de fazer a mudança que você tanto quer. E eu poderia estar aqui morrendo de vergonha, porque a Nelma tá aqui, porque pessoas que eu conheço vão passar por aqui e vão ouvir o que eu tô falando, porque pessoas que eu amo vão escutar o que eu tô falando, porque pessoas que conhecem a minha intimidade, que conheceram a minha intimidade, que conheceram a minha história, vão ficar me julgando ou vão fazer um comentário ruim, negativo. Mas a verdade, queridas, é que quando Cristo toca na sua alma, quando você permite que a mudança se instale dentro de você, você não se importa com o seu passado, porque você sabe que o seu passado é só passado. Você sabe que uma das coisas mais poderosas que eu descobri do amor de Cristo para cada um de nós foi a ferramenta chamada perdão. O perdão, ele não foi feito para quem é santo. O perdão não foi feito para pessoas que não erram. O Senhor, ele nos ama tanto, 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 tanto. É tão grande o amor dele, que ele sabia que nós íamos errar. Ele sabia que nós íamos estar cegos no nosso orgulho, na nossa prepotência, nas nossas crenças, nos nossos padrões comportamentais. Ele sabia de cada detalhe, porque ele conhece cada suspiro seu, ele conhece cada suspiro meu, ele conhece cada pensamento, cada sentimento que nós alimentamos. E ele sabe de tanta certeza que ele tem de cada um de nós, ele falou assim, eu vou deixar essa ferramenta poderosa, porque aquele que decidir me conhecer de corpo, alma e verdade, eu o perdoarei de todos os pecados. Então sim, eu não tenho vergonha da minha história. Se eu pudesse voltar ao passado, se eu tivesse o poder de voltar ao passado, muita coisa eu não teria feito. E muita coisa eu não faria. Mas eu também sei que o erro que eu cometi já foi perdoado por aquele que mais me amou. Porque é quando a gente entende o amor, é que a gente aprende a se perdoar. Então eu me perdoei, porque eu entendi que Cristo, que é maior do que eu, já me perdoou. Então quem sou eu para não me perdoar? Quem sou eu para não perdoar as pessoas que me magoaram? Quem sou eu para não perdoar as coisas erradas que eu aprendi? Então quando a gente compreende esse amor de Cristo, quando a gente entende, quando a gente se entrega de verdade, as coisas mudam, o nosso universo muda, a nossa energia muda, a nossa frequência muda, o nosso dia muda. O nosso dia muda. Então o conhecimento que eu quero deixar neste feriado, do dia 1º de maio de 2025 aqui para vocês, vamos descomplicar a Bíblia. Vamos descomplicar a Bíblia juntos. Vamos começar a meditar na Bíblia juntos. Eu tenho um grupo no WhatsApp que todos os sábados, às 5 horas da manhã, eu faço um devocional ao vivo, diretamente. Eu instruo cada uma das pessoas a lerem e a explanarem, a se direcionarem. Caso você que está aqui tenha um interesse, me chama no direct. Pode me chamar no direct, que eu te coloco dentro do grupo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. É um grupo abençoado, tem poucas pessoas, mas eu estou reunindo um batalhão de homens e mulheres que realmente desejam conhecer esse Senhor que liberta, que cura, que transforma a vida. E aí você pode falar assim, Edileuza, mas você é terapeuta, você vem de sessão, você diz que a palavra é direção, que o Senhor é salvação. Sim,
E eu sou uma serva boa e fiel, que o Senhor colocou na vida de cada uma das pessoas que passaram por mim ou que vão passar por mim, para poder transbordar ainda mais conhecimento. As ferramentas terapêuticas nos traz ainda mais condições de olhar a nossa profundidade, a profundidade das nossas emoções. Então, se você que ainda não passou numa sessão de terapia tem um interesse, pode me chamar no direct também. Eu tenho uma mentoria que eu criei. Eu criei essa mentoria dentro do processo de transformação que eu tive. Porque, às vezes, queridas, nossa mentalidade, as nossas emoções está tão fechada, tão fechada, que para acessar a palavra do Senhor fica limitado. Aí a gente usa as ferramentas terapêuticas para poder acessar esses campos de informação, porque a nossa transformação, ela é um processo graduativo, tá? A gente não consegue fazer uma transformação de um dia para o outro. Melhor live para assistir hoje, estou amando, ouvir muitas coisas boas, como não admirar. Gratidão mais uma vez, Deus abençoe, eu fico muito feliz. Muito feliz. Então, assim, queridos, eu fiz essa mentoria com um processo de transformação que eu tive na minha vida. E a gente tem tantas questões de padrões, de crenças limitantes, de padrões sistêmicos familiares, que a gente não consegue acessar, compreender realmente quem é esse pai. E por isso que as ferramentas terapêuticas nos ajudam. Então, assim, eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é direção para qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira, a gente encontra aqui. Mas o Senhor também nos deu a inteligência. O Senhor nos deu a inteligência para produzir ferramentas para nos facilitar esse acesso, para nos ajudar a ter uma facilidade de acessar esse conhecimento. Então, um bom terapeuta é aquele que te apoia, te ajuda, te guia à direção de um conhecimento ainda maior. É aquele que te facilita não sofrer tanto na caminhada. É aquele que já trilhou por um caminho e entendeu como é esse caminho e sabe que não é fácil sozinho. A gente sabe que não é fácil sozinho. Eu gosto muito de trazer a passagem de Jesus Cristo, né? A passagem de Cristo na Terra. Porque Cristo, ele tinha uma identidade ativada, ele sabia o propósito dele na Terra, ele sabia qual era a mensagem que ele carregava no coração dele, ele já sabia de quem ele era filho, mas ele não caminhou sozinho. Ele não caminhou sozinho. Ele escolheu 12 para caminhar junto com ele, porque ele sabe que quando a gente está um pouco com a energia mais baixa, vem outro e fala assim: ei, opa, bora! Ei, levanta, vamos! Sacode a poeira e vamos lá. Você não é assim. E sozinho é um pouquinho mais difícil. Então, por isso que o Senhor coloca pessoas e ferramentas com a inteligência emocional para poder conduzir, te ajudar a não caminhar sozinha, a não ficar tão pesada, a não ficar tão sobrecarregada nas suas questões emocionais, naqueles pontos cegos, sabe? Porque o inimigo, ele trabalha assim, ele trabalha num ponto cego do nosso eu. Eu, por exemplo, gente, quando eu entrei no processo de transformação, de mudança do meu eu interno, eu descobri que eu vivia assim, ó. E eu achava que eu via tudo. Eu achava que eu via os detalhes de tudo. Eu era aquela pessoa que observava todas as coisas. Então eu achava que eu encarava tudo de uma forma, com a minha verdade, com a minha inteligência, com o meu conhecimento. Eu achava que eu encarava tudo isso. Mas quando eu entrei no processo de transformação do meu eu compreendi que eu estava cega. Tinha coisas que, de verdade, quando eu olho assim, eu falo: gente, mas como que eu consegui fazer isso? Ou como que eu... Sabe, eu não sei se você já parou pra se olhar e falar assim: poxa, como que eu, sendo quem eu sou, fiz isso? Sabe quando aquele errinho básico, aquela coisa que você faz, que depois você se arrepende e fala assim: poxa vida, se eu tivesse parado pra pensar, eu não teria feito não. Mas eu não parei pra pensar, fui ansiosa, fui explosiva, fui reativa, eu fui lá e bum, fiz.
Então, quando a gente entra no processo de transformação, a gente começa a entender quem nós somos com a profundidade, e aí a gente olha e fala assim, poxa vida, como que eu pude fazer isso? Aí a gente descobre que a gente estava cego. Cego espiritualmente, cego na alma, cego no espírito. Não é cego de visão, porque pior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não escuta bem, é aquele que não compreende bem. Porque às vezes você pode até escutar, mas você não leva para o coração. Aí quando nós não levamos para o coração, a gente não acessa o conhecimento. E tudo isso é uma cegueira espiritual que a gente vai carregando durante muito tempo na nossa vida. Por isso que as ferramentas terapêuticas nos ajudam a conduzir. A minha mentoria, ela tem 5 pilares, que é o oásis, que é observar, é aprender a observar a vida por uma nova ótica, é compreender que existem padrões repetitivos, existem crenças que nos limitam, existem correntes que nos bloqueiam emocionalmente, tá? Porque você não vê nenhuma corrente aqui, né? Eu fazia várias coisas, ninguém viu a corrente, não no nosso físico, não na nossa forma, né, física de ver, mas a nossa forma emocional, a gente é encarcerado. Muitos de nós estamos encarcerados. Você quer ver um detalhe de você, que de repente você ainda não observou, e aí o oásis vai fazer você observar? É assim, ó. Você tem um bom relacionamento? Comenta aqui. Se tem um bom relacionamento, se não tem um bom relacionamento. E aí eu vou dar sequência, tá? Às vezes você não tem um bom relacionamento. Por que não tem um bom relacionamento? Se Deus criou o relacionamento, por que que nós não temos um bom relacionamento? Você acredita que os relacionamentos não dão certo? Você acredita que homens e mulheres não nasceram para viver juntos porque eles não pensam da mesma forma? Se você pensa tudo isso, já é uma crença te limitando, já é uma corrente emocionalmente, mental na sua cabeça que está limitando você de viver um relacionamento bom. Ai, Dileuza, mas eu vivo com traste, eu vivo com a mulher que é difícil, eu vivo uma dificuldade. Todos nós estamos vivendo dentro dessas bases de corrente emocional. Não, Nelma, você é a fora da curva, tá? Eu conheço bem, você é a fora da curva. Mas você é uma mulher espiritualizada. Você é uma mulher que acredita muito. E quando a gente acredita, a gente tem um diferencial, tá? Eu conheço bem a sua história, eu conheço o seu esposo, eu conheço os seus filhos. Tá? Então, assim, eu ia falar hoje sobre os dons, tá, Nelma? Viu? Eu ia falar sobre os dons que o Senhor coloca na vida de cada um e que às vezes a gente não usa. E a sua história de respeito pode ser muita luz e direção para muitos outros casais que estão precisando saber como lidar, tá? Mas aí isso daí vai ser uma live para outro momento. Aí eu vou te convidar, tá? Porque quando a gente é exemplo, Nelma, quando a gente é exemplo, a gente precisa ensinar outras pessoas, tá? Guarde isso aí no seu coração. Quando a gente tem uma coisa boa, a gente precisa ensinar outras pessoas a viver essa coisa boa. É isso que eu quero fazer aqui. É por isso que eu tô aqui nessa live. É porque eu quero que cada um de vocês que estão aqui hoje comigo, ou os que vão assistir depois, entendam que existe uma coisa boa que eu tô carregando aqui dentro da minha alma e que eu desejo e quero para vocês também. Mas antes de eu desejar, Deus deseja isso para cada um de nós. Só que por conta das nossas crenças, por conta das nossas cegueiras espirituais e emocionais, a gente não tem acessado, a gente não tem vivido. Então, o que eu quero hoje, aqui hoje? É transbordar a minha alegria, a minha felicidade, o meu dia perfeito. Porque para mim hoje, todos os dias são perfeitos. Todos os dias quando eu acordo, eles são maravilhosos. Independente do que eu faço, independente se eu vou sair ou se eu não vou sair, é bom. Se eu vou ficar em casa, é bom. Se eu vou sair, é bom. Se eu vou trabalhar, é bom. Então é sobre isso. Ai, Dileuza, é todo dia bom? Tem dia que não é tão bom, mas eu faço, fica bom.
Tem dia que eu acordo desanimada também, mas eu falo assim, peraí, por que eu tô desanimada? Calma aí, aonde foi que eu me perdi? E eu começo a fazer ele ficar bom. Então o que eu quero transbordar aqui para vocês é essa vontade que nós temos que ter um dia perfeito, que dá para ser bom, que dá para ser perfeito, desde que nós decidimos que nós queremos isso de verdade. Então às vezes você tem um bom relacionamento, ótimo, mas tem muita gente que não tem. Como que você pode transbordar isso na vida de alguém? Qual é a luz que você pode acender, Nelma, na vida de outra pessoa? O que você poderia ensinar para outras pessoas? Como ter um bom relacionamento? Como viver uma vida financeira boa? Porque tem muita gente que está aqui que vive escassez, que não tem uma vida financeira boa. Que não vai sair no feriado porque não tem dinheiro para almoçar fora. Tem muita gente que está aqui que até tem dinheiro, mas é tão escasso mentalmente que ele tem dinheiro, mas não vai sair porque já está se preocupando. Eu vou ficar gastando dinheiro à toa? É tão escasso que não entende que o dinheiro, existe uma primícia no dinheiro. E o dinheiro não foi para... Bom, esse aqui é assunto para outra live, gente, também. Porque depois que eu entendi qual é a primícia do dinheiro e o quanto ele é importante na nossa vida, mas para nos servir e não para a gente ser escravo dele, aí mudou tudo, muda muita coisa quando a gente busca conhecimento. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas vive escasso. Não é o caso da Nelma, porque a Nelma curte mesmo, né, Nelma? Pode comentar aqui. A Nelma curte com a família, curte com os amigos. A Nelma sabe desfrutar de todo o trabalho, mas tem muita gente que não sabe desfrutar do que tem. E aí fica cada vez mais escasso. Verdade, tem muita coisa, porque as pessoas limitam muito e vivem menos. É isso. Tem gente que tem muito, mas está limitado. Por quê? Porque não entendeu o significado, o sentido da vida. Tem gente que tem, mas é escasso. Porque não se permite desfrutar, não se permite viver, porque acha que vai perder, porque acha que não vai dar conta, porque acha que não vai poder. Então existe muita crença que nos sabota, muita coisa que a gente precisa colocar para fora. E dentro da terapia, a gente consegue ter isso. Então vocês, queridos, que estão passando aqui hoje, de repente, você não precisa, mas você pode fazer uma indicação. Você pode indicar alguém, olha, vai lá, faz uma sessão. Vai lá, busca uma orientação. Sabe que em Provérbios também, o rei Salomão vai dizer em um dos versos dele que um bom sábio é aquele que tem uma multidão de conselheiros. Veja só, o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo inteiro. Até a data de hoje não existiu um homem mais sábio que o rei Salomão. Mas ele mesmo falou que um homem sábio é aquele que tem uma multidão de conselheiros, porque não é bom que o homem caminhe sozinho. Só que às vezes a gente está guardando o nosso orgulho, querendo dar conta de tudo sozinho e não busca uma terapia, não busca uma autoajuda, não busca um desenvolvimento. Então nessa manhã de hoje, se essa live fez sentido para você, se essa live tocou seu coração, fez despertar algo aí dentro de você que de repente estava adormecido, se fez algum sentido para que você olhasse, pelo menos hoje, para algum ponto específico da sua vida e falasse assim, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um conhecimento novo, eu preciso que algo mude na minha vida, e você não sabe como, eu tô aqui, me chama no direct. Tem um link também na bio que você pode cair direto no meu WhatsApp. É só você me chamar, vamos marcar uma sessão. Marca uma sessão, se fizer sentido para você, a gente continua. Se não fizer, a gente para por ali. Mas não se permita acordar todos os dias do mesmo jeito, sem que você busque algo transformador na sua vida. Eu estou aqui para dizer para vocês que Deus tem algo grandioso. Ele quer um dia perfeito para cada um dos teus filhos, dos filhos e filhas que realmente decidirem se despertar para o novo tempo. Nós estamos vivendo uma bagunça lá fora, mas quando vocês, assim como eu, decidir se despertar nas suas emoções, você pode ter certeza que o Senhor vai mostrar o caminho de luz e de transformação.
Queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Deixando o meu forte abraço para cada um de vocês que estiveram aqui. Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham um excelente feriado, um excelente final de semana que já tá aí pertinho, né? Feriado perto de final de semana, combina com quem gosta de curtir, né, Nelma? Então, que vocês possam curtir esse feriado, esse final de semana que tá aí, já está aí chegando, mas que vocês estejam dispersos a uma coisa. A mudança começa no primeiro passo que você dá para a transformação da sua vida. Tá bom? Fico por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Quem precisar, é só chamar no direct. Tchau, tchau. Tchau, Nel. Fica com Deus. Tchau, tchau.